Entrevista. 12h43, a gente já tinha programado, eu tinha anunciado aqui que possivelmente nós teríamos hoje uma entrevista para falar sobre um tema que nós abordamos essa semana, desde a semana passada, que é a utilização indiscriminada daquele produto de agrotóxico que tenha, né, na sua composição o 2,4-D. É um fato que já há algum tempo gera polêmica aqui na nossa região, como eu já tinha comentado sobre esse assunto. Nós tivemos até algumas câmaras de vereadores que tentaram impedir a utilização aqui na região de agrotóxicos que tenham na sua composição o 2,4-D. Mas nós voltamos a esse assunto porque lá em Porto Espanhol, Rio Branco do Ivaí, teve lá uma denúncia que uma pessoa utilizou o produto de forma indiscriminada e acabou provocando, segundo informações, está sendo ainda apurado, acabou provocando transtornos ali em outras propriedades na região. Aí nós tivemos também, recebemos um e-mail com a nota, já fizemos essa nota, que veio de um grupo de São Paulo, que representa algumas empresas que comercializam esse produto. O grupo intitulado Iniciativa 2,4-D, dizendo o seguinte, que o 2,4-D é importante, os agrotóxicos que tem na sua composição, o 2,4-D é importante para o agronegócio brasileiro. E o que há necessidade apenas é que as pessoas utilizem esse produto de forma correta, que proibir esse produto seria um prejuízo para o agronegócio brasileiro. E aí nós convidamos aqui o professor Robson Cip, ele que vai conversar com a gente agora. Ele tem doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista e vai falar um pouco sobre esse produto com a gente. Professor, o seu nome completo primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Meu nome é Robson Cip, eu sou professor na Universidade Estadual Norte do Paraná, em Bandeirantes, na Luiz Meneghel, meu caro. Agora, professor, a gente tem algumas pessoas que têm divulgado algumas informações sobre essa questão do uso do 2,4-D. As empresas que comercializam alegam que fazem terrorismo em relação ao 2,4-D, que na verdade é um produto que contribui para o agronegócio brasileiro. Eu gostaria que o professor comentasse um pouco sobre essa questão. Berimbau, é importante se você me permite, eu tive a oportunidade de ler a matéria. Sei. Primeiro, parabéns aí pelo papel de vocês, da imprensa, naquilo que vocês fazem de forma investigativa e também buscando esclarecimento técnico para que a informação chegue até a ponta, ao agricultor, tanto ao pequeno produtor como ao produtor que cultiva plantio direto. Então, frente àquela matéria que está publicada, Berimbau, alguns esclarecimentos necessários. O produto hoje, o 2,4-D, que é comercializado praticamente em todo o planeta, não só no Brasil, ele não é o produto que foi usado no Vietnã. Ok? O produto usado no Vietnã se chamava 2,4,5-T e ele tinha aquele componente que foi citado, uma dioxina, que era cancerígeno e causava todos aqueles danos que, de fato, no Vietnã foi usado de forma irracional como guerra química. Então, esse é um produto historicamente, foi acho que o primeiro exemplo que nós tivemos de guerra química. E esse produto está proibido desde o milênio passado, ele já não é comercializado mais no Brasil e em nenhum país, na verdade. Ele é um produto proibido. Em contrapartida, o produto 2,4-D, na sua composição, ele responde a alguns problemas ambientais que nós vivemos. Se você me permite, desculpa, Berimbau, quanto tempo eu tenho para nós calibrarmos o que nós estamos falando? Uns 15 minutos aí, pode ficar à vontade. Tá bem. Nós já tivemos no passado, Berimbau, uma quantidade muito grande de municípios que proibiam e que faziam restrição de uso. Se eu não estiver equivocado, hoje no Paraná nós estamos praticamente sem proibição do produto. Porque foi feita uma campanha junto com a Emater, Embrapa, as universidades, as cooperativas, foi feito um programa chamado Acerte o Alvo, que preconizava o uso seguro de herbicidas. Um esclarecimento necessário. Na verdade, qualquer produto aplicado errado, qualquer produto aplicado indiscriminadamente, como vocês escreveram muito bem, ele pode causar problema
a um produtor, a um vizinho. Se utilizar glifosato, o Roundup, que a dona de casa hoje é usado até para matar tiririca nos quintais, se o Roundup for aplicado próximo de uma horta, de uma estufa, com vento, com bico, com equipamento inadequado, ele também pode causar prejuízo ao vizinho. Então não é uma característica só do 2,4-D. As questões de reclamação que existiam no passado, elas minimizaram muito pelo treinamento feito pelas cooperativas e a própria Emater, junto com as instituições de pesquisa. Nós trabalhamos muito no Paraná para divulgar o uso seguro, para evitar um problema como esse que vocês descreveram na matéria. Ok? Agora, professor, então, o prejuízo relatado se eu entendi, de alguns produtores, está corretíssimo buscar uma informação, uma comprovação de que o produto foi aplicado, e quem usou o produto de forma indevida, ele deve ser penalizado pelo prejuízo causado. Isso é uma questão de responsabilidade não só ambiental, é uma responsabilidade social e econômica se alguém está causando prejuízo. Professor, mas é importante dizer que o 2,4-D hoje, ele não é um produto aplicado isoladamente. Eu estive ontem, Berimbau, aí em São Jorge do Ivaí. Eu não conheço Rio Branco, fica próximo ou não? Não, fica mais distante, bem mais distante. Eu estive ontem em São Jorge do Ivaí com o pessoal da cooperativa, visitando algumas áreas. Hoje, o agricultor que cultiva soja, milho, o produtor de culturas agrícolas, ele tem uma planta que no passado morria, é chamada buva, que ela é muito difícil de ser controlada. Ontem, visitando com os técnicos da cooperativa da Cocamar lá, nós estávamos vendo exatamente esse argumento até que você começou antes de me chamar, o benefício que o 2,4-D tem no controle de plantas resistentes. Ele foi o primeiro herbicida inventado para historiar um pouco disso. Ele foi o primeiro herbicida que deu origem à era dos produtos químicos para controlar mato. E ainda nos dias de hoje, ele é uma ferramenta importantíssima no plantio direto, Berimbau, para a limpeza das áreas. Quando nós falamos no Brasil, e a Marina batia muito na questão de sustentabilidade, o grande sucesso da agricultura no país como um todo hoje é o plantio direto. A agricultura sustentável passa pela não mecanização da área. O estado do Paraná hoje, nós temos em diferentes regiões do estado observado que o produtor volta a gradear as áreas novamente em virtude do não sucesso no controle de algumas plantas, entre elas a buva, o amargoso. O produtor tem apelado para voltar a gradear a área, e o problema de erosão, quando as chuvas vierem e nós tivermos chuvas pesadas, nós vamos ter o risco de perder o nosso solo novamente pelo processo de erosão que está em risco, já porque o plantio direto não tinha mais as curvas de contenção, curva de nível que dava estabilidade. Então, ele é, de fato, ele é uma ferramenta no manejo de plantas resistentes interessante. O custo-benefício dele para o agricultor, ele é importante. E para desmistificar, ele não é o agente laranja do Vietnã, Berimbau. Existe um equívoco nessa correlação. Agora, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Professor, fazer só, até eu busquei aqui, estava observando um projeto que tinha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, depois acabou não avançando, que debateu, né, o uso desse produto aqui no Brasil. É até um projeto do então deputado Dr. Rosinha, e dentro desse projeto, que inclusive está na Câmara dos Deputados, lá no site da Câmara dos Deputados, lá correlacionava esse produto 2,4-D com, né, esse produto utilizado na guerra do Vietnã. Então são alguns mitos que o professor acredita que pode prejudicar o uso desse produto, levar à desinformação? O Berimbau, é importante essa citação tua. De fato, você investigou a fundo para você fazer essa menção. Essa proposta que foi feita, existia um equívoco, digamos assim, técnico, com essa correlação do agente laranja com o produto comercializado hoje no Brasil, principalmente no plantio direto. Talvez por isso essa proposta não tenha avançado, porque tinha um erro técnico. Então, de fato, tecnicamente,
o 2,4-D não tem correlação com o agente laranja. E dentro do manejo hoje do plantio direto, ele tem sido utilizado, eu tenho rodado em diferentes regiões, inclusive em virtude das plantas resistentes, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, Bahia, e ele entra como um componente no manejo dessas plantas resistentes. Professor, um outro detalhe aqui, uma pessoa que agora há pouco fez aqui uma ligação, viu a gente aqui no ar, ela de Ivaiporã, ela está perguntando o seguinte, o vizinho dela passou lá o veneno, e aí acabou usando de forma irregular, secou algumas plantas do quintal da casa dela, provavelmente ela também teve contato com esse veneno, ela precisa ficar preocupada, procurar um médico, ou não há essa preocupação tão especial assim? Ô Berimbau, a responsabilidade que vocês da imprensa têm, e parabenizo por isso, ela deve ser a mesma que nós pesquisadores, sim, dentro da área nós devemos ter. Qualquer produto químico usado de forma indevida, o produto ele causa prejuízo. Mas numa aplicação dessa, como essa senhora está relatando, a deriva do produto, talvez o contato da quantidade de produto que chega até a pessoa, não deve causar uma preocupação dessa pessoa ter que procurar um médico para tomar um antídoto. Se você me permite uma correlação, infelizmente, algumas pessoas em momentos de crises econômicas ou crises emocionais, elas fazem uma opção por dar cabo à vida. E às vezes o agroquímico, defensivo agrícola, não sei se tem acontecido por aí. Na nossa região no norte do Paraná, infelizmente, às vezes nós temos relatos. E os produtos utilizados quando alguém quer dar cabo à vida são inseticidas. É muito comum, no passado o pessoal utilizavam azodrim e outros produtos que nem são comercializados. E a morte provocada por esses produtos é muito triste. Alguma coisa que a pessoa, quando faz isso, ela se arrepende e esses produtos praticamente levam à morte. Não é comum uma pessoa ingerir o 2,4-D para morrer. Se ela fosse ingerir uma quantidade de 2,4-D, dependendo do peso que ela tivesse, ela teria que beber uma quantidade, eu estou chutando o valor, teria que fazer uma conta, pelo menos meio litro, talvez mais, beber, ingerir o produto para a pessoa chegar a ter um problema de saúde. Então ele é um produto químico que ele causa prejuízo na saúde, por isso que quando o aplicador trabalha no campo, ele precisa utilizar o EPI, que é o equipamento de proteção individual do operador, para que ele não tenha um contato direto. Mas quanto a essa moradora, só para um esclarecimento, o 2,4-D, quando tem deriva dele sobre uma planta, o efeito visual, a princípio, não é secar a planta. Se o visual observado pela dona de casa foi da planta ficar seca logo no começo, isto não é o 2,4-D que causou o prejuízo. O produto 2,4-D, ele é um mimetizador de auxina. Ele imita as auxinas que as plantas têm. Quando o agricultor aplica uma dose maior, Reginaldo, a planta entorta. O produtor conhece a uva, o maracujá, o tomate, quando tem uma deriva, a planta entorta o ponteiro e as folhas ficam enrugadas, retorcidas. Teria que ser uma dose muito alta para chegar a matar a planta. No caso do agricultor que foi penalizado com uma aplicação indevida, os técnicos que acompanharam provavelmente devem dar um diagnóstico se visualmente o efeito foi do 2,4-D ou não. Se o efeito foi de retorcer e enrolar as folhas, provavelmente o produto deve ter sido o 2,4-D. Então, se for secar, a planta já secou, o produto não foi o 2,4-D. E quanto à saúde, se eu fiquei me alongando, a pessoa que a casa dela teve um problema, ela não tem necessidade de buscar um antídoto, alguma coisa dessa forma, com esse tipo de contaminação que ela teve no quintal de casa. Agora, professor, só para me fazer aqui um outro questionamento, esse produto, né, que tem lá o princípio ativo, 2,4-D, ele tem que realmente ter um cuidado mais especial, porque ele é mais agressivo do que os demais produtos que existem no mercado, ou a gente está aqui apenas com essa questão da falta de cuidado de produtores, né, na hora de aplicar esse produto? Peribal, na minha cidade, Bandeirantes,
Nós temos uma das capitais de produção de uva de mesa. Sim. Nós temos muitos viticultores aqui. E no passado, quando um agricultor do plantio direto usava o 2,4-D e tinha deriva na uva, causava esse prejuízo do retorcimento. Sim. Então, o produto 2,4-D, ele tem uma característica visual que quando ele apresenta essa deriva, a planta enrola e é fácil perceber. Então, alguns agricultores, por exemplo, que têm áreas próximas de tomate, de uva, de hortas, ele deixa de usar, por exemplo, o produto 2,4-D misturado com o Roundup, e ele usa outros produtos, inibidores de ALS, clorimuron é um produto comum. Quando coloca este produto, se ele utiliza a tecnologia indevida e tem um vento que leva na cultura, o sintoma visual é amarecer a cultura. Então, às vezes aqui, o produtor, quando viu um amarelecimento, ele achava que era um distúrbio nutricional, entrava com uma adubação foliar, e ele tinha uma ilusão de que... Então, o produtor, às vezes, ele nem identificava que o vizinho fez bobagem, porque o sintoma visual, ele não é perceptível como o 2,4-D. Com relação à toxicologia do produto nas plantas, não é que o 2,4-D ele tem a necessidade de uma tecnologia diferente. Na verdade, qualquer produto, o próprio Roundup, que é um dos produtos mais usados hoje no Brasil, ele aplicado isoladamente, se tiver vento, um bico errado, gotas muito finas, ele vai causar prejuízo no vizinho. Só que o vizinho não vai perceber, porque o sintoma visual é mais difícil de ser detectado. Agora, talvez esse sintoma visual do 2,4-D seja até algo importante que a gente consegue notar quando há, né, alguma imprudência cometida pelo agricultor, né, professor? Parabéns, Reginaldo. A tua percepção, a tua perspicácia já levou a um ponto. Por exemplo, o 2,4-D, ele tem um cheiro característico. Eu conheço, e provavelmente os produtores que cultivam uva, tomate, maracujá, horta, eles conhecem o cheiro. Então, quando eu estou no campo e eu sinto o cheiro, eu sei que tem alguém perto da fazenda escola aplicando o 2,4-D e o vento está forte, a gente conhece o cheiro. Na minha opinião, da mesma forma que você enxergou isso, o cheiro é um benefício também. Se alguém está fazendo errado, uma sugestão, porque o vizinho às vezes é um compadre, é alguém próximo, que não está aplicando para causar um prejuízo, mas ele não está sendo tecnicamente correto. Quando um vizinho detectar o cheiro do 2,4-D e ele perceber que o vizinho está fazendo uma aplicação, uma sugestão, principalmente porque vizinhos são amigos no campo, nós não temos uma guerra no campo. Isso. Ele deveria correr no vizinho, e isso acontece na minha região, e alertar o vizinho, você está passando 2,4-D, eu estou sentindo cheiro na minha área, para com essa aplicação que você vai causar prejuízo. Eu já tive situações aqui em Bandeirantes que eu fui perito e que o vizinho avisou, o vizinho não teve a responsabilidade, ele teve que indenizar o prejuízo que ele causou. Então, tanto o cheiro como esse sintoma visual é uma defesa, tanto para quem está tendo prejuízo como para quem está aplicando, Berimbau. Professor, olha, eu queria agradecer a sua participação, até nós o convocamos aqui para fazer alguns esclarecimentos, para a gente tirar dúvidas. Nós já tivemos aqui também outras participações de pessoas contra o uso do 2,4-D, ou que tem algumas visões diferentes, mas é importante a gente trazer essas informações para que o agricultor, para que as pessoas possam tirar a sua conclusão e não a gente formar uma opinião da pessoa e às vezes formar uma opinião errada. Então eu queria agradecer a sua participação, mas eu queria deixar agora à disposição, se o professor tiver mais alguma observação importante sobre o produto para o agricultor, algo que seja importante informar nesse momento, fica à disposição, professor. Tá bem. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Berimbau. Veja, eu sou pesquisador, eu sou professor numa universidade. Eu não sou agente de nenhuma empresa multinacional. Sim. Estou prestando um esclarecimento solicitado com relação ao comportamento do produto. Então, um alerta, primeiro para o pessoal do plantio direto. A ferramenta 2,4-D ela é importante no manejo de buva resistente, de trapoeraba, de algumas plantas. Mas o produtor ele tem que ter tecnologia, um equipamento calibrado, para ele não causar um prejuízo no vizinho, porque se ele fizer isso, ele deve ser penalizado pelo prejuízo que ele causou.
Com relação ao pequeno produtor, veja, eu trabalho dentro da universidade, eu trabalho também, por exemplo, com morango orgânico. E nós sabemos que hoje tem alguns produtores que não usam defensivos agrícolas. Então, o cuidado precisa ser tomado para quem usa, para que essa ferramenta continue sendo empregada de forma correta e nós não tenhamos esse estresse. Eu me coloco à disposição, Berimbau, no município, na cooperativa, com o pessoal, se porventura entender em algum momento que nós já fizemos muito isso no passado, viu, Berimbau? Sim. De nós, de repente, irmos numa localidade e fazermos juntando alguns estresses, né? Juntar, por exemplo, o pessoal do plantio direto e os pequenos produtores e fazer uma palestra técnica sobre qual que é o uso correto, o que é esse acerte o alvo que permite diminuir o prejuízo. Eu me coloco à disposição, eu sou professor em Bandeirantes e agradeço a oportunidade. Que Deus nos dê um bom clima, Berimbau, porque se o Senhor nos abençoar com o clima, o produtor sabe fazer o dever de casa e nós teremos uma colheita, se Deus quiser, farta. Obrigado, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação aqui. Aí a entrevista ao vivo aqui, convocamos essa entrevista aqui com o professor, buscamos alguém especialista no assunto, que estuda nessa questão do uso do 2,4-D, para trazer alguns esclarecimentos, porque depois que nós fizemos essa denúncia lá de Rio Branco do Ivaí, do Porto Espanhol, muitas pessoas ligaram, preocupadas, denunciando, pode usar, não pode, aí algumas pessoas têm dúvidas, mas esse produto está proibido, não está proibido, então a gente trouxe essa entrevista aqui para fazer alguns esclarecimentos. Se você quiser ouvir novamente a entrevista, saber mais detalhes, a gente vai depois